Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo maravilhoso. Nós vamos falar sobre os paraísos dos dividendos. Então a gente vai falar logo após a vinheta. Certo, então o que são esses paraísos de dividendos? Bom, esses paraísos de dividendos não são nada mais, nada menos que os fundos imobiliários. Exatamente, aqueles que eu citei no vídeo anterior sobre como ficar milionário com um salário mínimo. Lá no final dele eu cito que o nosso Admilson, nosso herói, ele transforma todo o seu 1 milhão juntado ao longo dos 35 anos em fundos imobiliários, para que assim ele obtenha uma renda passiva e sem imposto de renda. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Fundos imobiliários. Esses que de fundo não tem nada. Na verdade, o cara que fez isso, ele deveria ganhar um prêmio de complicação. Fundos imobiliários não são nada mais, nada menos do que imóveis negociados na bolsa. Ou seja, para você obter um desses, basta você ir na sua corretora, procurar o código de ação do imóvel que você tem interesse em adquirir e lá vai aparecer nele o valor e a opção de comprar. E pronto, é simples assim adquirir um fundo imobiliário, certo? Mas por que eu gostaria de comprar um imóvel pela bolsa? Na verdade eu não tenho nem dinheiro para comprar um imóvel. Exatamente, aí está um dos primeiros benefícios desses fundos imobiliários. Eles são acessíveis. Existem fundos imobiliários que são negociados na bolsa hoje em dia por até mesmo R$2 a cota, ou seja, a ação do fundo. Vale a pena citar que existem dois tipos de fundos imobiliários: os fundos de papéis, os fundos de tijolos. E até mesmo existem alguns fundos que misturam um pouco de fundos de papéis e fundos de tijolos. O que são fundos de papéis? São fundos que investem em títulos imobiliários de crédito. O que significa isso? Significa que esses fundos imobiliários eles compram crédito, assim como dos financiamentos imobiliários, e existem os fundos de tijolos, que são aqueles que investem em imóveis e galpões. Esses são os que eu vou dar mais foco nesse vídeo. Agora, como eu ia dizendo, existem duas formas de você lucrar com fundos imobiliários. O primeiro deles é pela valorização do imóvel pelo qual o fundo é dono. Se esse imóvel valoriza, cresce de valor, assim aumenta o valor de sua cota, como o seu dinheiro investido, ou seja, aumentando o seu patrimônio. A segunda forma de conseguir lucrar por ele é a partir dos dividendos. E o que são esses dividendos? Seria como se fosse você receber uma parte do aluguel desses imóveis condizente com a quantidade de cotas ou com a quantidade de ações que você tem deste fundo. Vale ressaltar que esses dividendos são completamente isentos de imposto de renda, diferente da valorização. Caso você tenha uma valorização muito grande da sua cota de fundo imobiliário e você chegue a realizar a venda, você vai ter que pagar uma taxa no imposto de renda. Mas os dividendos, como eu já disse, eles são completamente livres de imposto de renda. Os deuses dos dividendos, porque você consegue juntar uma renda passiva de maneira absurda e completamente livres de imposto de renda. Investir em imóveis a partir dos fundos imobiliários, além de você não ter que pagar aluguel ou qualquer tipo de imposto de renda sobre o imóvel, a sua facilidade de vender. O que eu quero dizer com isso? Quando você não gosta mais do fundo imobiliário ou você não quer que ele faça mais parte da sua carteira, basta você ir na sua corretora a qual você tem o fundo imobiliário, entrar na sua ação e clicar em vender. Simples. Enquanto que no imóvel convencional você teria que esperar o inquilino sair, você precisaria esperar o tempo de mercado, outra pessoa vir querer alugar o imóvel, enquanto isso esperar, pagando contas de água, luz e diversos outros impostos que você não tem sobre os fundos imobiliários. E é claro, tirando que no mesmo mês que você recebe os seus dividendos, ou que você recebe o seu aluguel, por assim dizer, você pode simplesmente pegar esse valor e reaplicar nos próprios fundos, aumentando assim a sua rentabilidade. Faça com que gere, assim como já foi no vídeo anterior, um efeito bola de neve. Quanto mais você ganha com eles, mais você reinveste e vai aumentando os seus lucros, gerando assim o efeito bola de neve. Mas na minha opinião pessoal, essa nem é a melhor coisa dos fundos imobiliários.
Na minha opinião, a melhor coisa é a possibilidade de você investir nesses ativos e variar a sua carteira, assim protegendo ela e blindando. Com ativos diferentes na sua carteira, você cria uma segurança maior, porque quando você tem uma oscilação de mercado, esses ativos tendem a sofrer efeitos diferentes. E como o próprio filósofo famoso Homer Simpson falou, invista em terras, porque Deus não fará mais delas. Meu nome é Homer e só estou aqui porque o tribunal me mandou vir. Bom, eu sei que isso parece uma piada de uma série, mas ela não está errada. Nesse ponto é sincero, ao investir em fundos imobiliários, é como se você estivesse desviando parte do seu investimento de carteira para investir em terras. E isso é uma ótima forma de você blindar os seus investimentos e garantir uma rentabilidade segura para a sua carteira de investimentos. Bom, esse foi o vídeo dessa semana. Eu sei que foi um papo bem rapidinho assim. Eu só quis trazer de modo superficial o que são os fundos imobiliários e as vantagens de se investir nele e não se investir em um negócio como comprar uma casa ou ter que cobrar aluguel dela, porque isso é uma forma muito antiga e muito precária de se investir em terras. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a maravilha que são ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento. Tamo junto e tchau!